Olá, meus amigos rubro-negros de todo o Brasil. Meu nome é André Ricardo, esse é o canal Flá Gonçalo e como não poderia deixar de ser, eu realmente não estou nada satisfeito com essa derrota para o Fluminense, apesar de achar que o Flamengo, para variar, jogou melhor que o Tricolor e foi, de certo modo, prejudicado pela arbitragem. Não gosto muito de ficar chorando em relação à arbitragem, mas se a gente não falar, isso vai continuar se repetindo ao longo do campeonato, certo? Os jogadores do Fluminense botaram o dedo na cara do juiz o tempo todo, peitaram o juiz e nada foi feito. Bom, o juiz marca um pênalti que claramente o jogador usou o braço sim, naquela jogada ali, na minha concepção, e depois voltou atrás. Aquela linha de VAR ali, que a gente sempre fica na dúvida, porque os caras botam, o juiz nem foi lá ver, né? Disse que foi e ele acatou e anulou o gol do Flamengo. Então, de certo modo, essas coisas ajudaram o Flamengo a perder para o Fluminense mais uma vez, sendo que o Paulo Souza também errou feio na escalação, quando botou Gustavo Henrique e Rodinei na direita, né? Diego como titular no meio campo, se bem que o Arão também não jogou absolutamente nada, o Andrés Pereira deixou muito a desejar, o Gabigol perdeu o gol para variar, o Hugo saindo mal também e falhando no gol, enfim, foi um festival de erro do Flamengo e assim mesmo o Flamengo foi superior tecnicamente ao Fluminense. Então há uma luz no fim do túnel, nada está perdido, certo? Não é o fim do mundo, mas a gente mais uma vez começa um clássico contra o Fluminense desde 2018, perdendo para esses caras que então, já até acostumaram, né? Porque certo? Então nós vamos às notas aos jogadores do Flamengo. Não quero saber de Fluminense, que aqui a gente fala de Flamengo, certo? Bom, o Hugo, como eu disse, oscila muito. Ele faz grandes defesas, mas sai mal do gol e falhou sim. O cara deu uma cabeçada lá da entrada da pequena área. Pô, o goleiro, a bola passou na mão dele. Pô, o Hugo é um goleiro alto. Então, o Flamengo não só precisa de 2 zagueiros, como de um goleiro. A gente não pode contar com o Diego Alves e o Hugo ainda tem muito a evoluir. A gente tem que ser taxativo em relação a isso, não adianta ficar tapando o sol com a peneira. O Hugo tem potencial? Tem, mas ainda não é o goleiro que a gente precisa no gol do Flamengo. A gente precisa trazer um goleiro mais experiente, né, que faça defesas na hora certa, na hora que a gente precisa, né? Então, para mim, o Hugo não passa de 4,5 a nota dele, na minha concepção. Gustavo Henrique perdeu tudo. O cara fez ele de gato e sapato o tempo todo ali. É um zagueiro sem um mínimo de técnica, né? Marca mal, toca mal, só dá chutão, enfim. Nota para ele, Gustavo Henrique, 4. Tá bom, tá bom tamanho, hein? Não merecia nem isso tudo. Mas, vamos lá, vamos. Léo Pereira foi um dos raros, né, aparições ali no Flamengo, porque o Léo Pereira realmente até que se saiu muito bem, marcou bem, se arriscou no ataque, enfim, para mim foi até uma grata surpresa. Ele é bom jogador, mas se perdeu no Flamengo, espero que ele se encontre, porque a gente vai precisar dele aí ao longo do campeonato, ao longo do ano. Então, para Léo Pereira, eu vou dar nota 6,5, ok? Felipe Luiz. O Felipe Luiz, nessa função nova que o Paulo Souza o colocou, como ali o terceiro zagueiro do lado esquerdo, eu não gostei, tá? Aliás, eu não gosto dessa formação, tá? De 3 zagueiros, nunca gostei. Eu falei isso em vídeos anteriores, se vocês olharem os vídeos anteriores meus, você vai ver que eu falei sobre isso. Então o Felipe Luiz também não se adaptou bem ao papel de terceiro zagueiro, então eu dou nota 5 para ele. 5. Rodinei. Precisa falar alguma coisa? O Rodinei lá no ataque, até que ele se sai bem, ele consegue fazer uns dribles e tal, tocar uma bola. Mas quando se trata do meio de campo para trás, o Rodinei é ninguém. Não dá, entendeu? Infelizmente não dá. O Isla entrou no lugar dele e pouco fez. É outro também que já dou nota para os dois, nota 3 para os dois, tanto para o Rodinei quanto para o Isla. Não gostei. Arão perdidinho no meio de campo. Arão ontem foi uma das piores partidas que eu vi do Arão no Flamengo. Sinceramente, na marcação teve dificuldade para encontrar posicionamento. Eu sempre falo isso aqui, né? O problema do Arão é ele sem a bola, né? E ele, mais uma vez, sem a bola, foi o Zé Ninguém. Então, eu dou nota 4,5 para ele.
Vamos lá, Andrés Pereira. Pô, Andrés Pereira ontem não jogou absolutamente nada. Ainda perdeu um gol que o Gabigol tocou para ele e ele perdeu lá dentro lá da pequena área. Tudo bem, tinha o zagueiro marcando. Mas, pô, quando o jogo tá difícil, a gente não pode perder as chances que tem. O Gabigol é mestre em fazer isso. E parece que o André Pereira está aprendendo com ele. Então, para o Andrés Pereira ontem, que pouco produziu, pouco fez, ficou desaparecido no jogo, só apareceu na hora de fazer falta. Né? Aí, então, dou 4,5 para o Andrés Pereira. Everton Ribeiro não teve nem tanta culpa, porque, na verdade, ele cumpriu a função lá de ala esquerda. Só que ele não está adaptado a essa função ainda. Eu não sei se o Paulo Souza vai continuar usando essa tática aí de 3 zagueiros aí, sinceramente, mas até que o Everton Ribeiro não foi tão mal, então eu vou dar a nota 6,5 para ele. Diego, gente, sinceramente, Diego tem que entrar sempre no segundo tempo. Diego não tem condições, a não ser que seja, quer dar minutagem pro Diego? Dá contra o Madureira, dá contra o Volta Redonda, contra o Bangu. Não no clássico, porra. No clássico a gente quer ganhar o jogo. Então não adianta a gente ficar botando o Diego contra o Fluminense, contra o Vasco, Botafogo, porque os caras vêm jogar contra a gente como se fosse o último jogo do mundo. E o Diego não tem mais essa condição. Ele tem que entrar no segundo tempo. Então o Paulo Souza errou em colocar o Diego como titular e o Diego leva nota 4. Tá bom tamanho. A Arrascaeta também não foi bem, galera. A Arrascaeta voltou, não sei se a função dele em campo ali, ou os jogadores que ele está acostumado a jogar ao lado dele ali, estando em funções diferentes, atrapalhou. Pode ser que isso tenha acontecido. Está todo mundo ainda se adaptando ao modo de jogar de Paulo Souza. Então a Arrascaeta também não foi bem, não conseguiu fazer lançamentos, não conseguiu chegar na área. Então eu dou 4,5 para a Arrascaeta. Gabigol, né, para variar, perde gol. Né? O nome dele quer dizer, Gabigol perde gol. Porque vai gostar de perder. No primeiro minuto já perdeu um gol logo de cara. E na perna boa, na perna esquerda. Entendeu? Às vezes algumas pessoas falam que eu pego no pé do Gabigol. Mas ele perde gol demais, cacete. Pô, a gente não tem condições um cara que se chama Gabigol perder tantos gols como ele perde. Então eu dou nota 5 para Gabigol. Porque ele se movimentou bem. Pelo menos isso, ele se movimentou bem, deu toques e tal. Se movimentar bem, o Gabigol ele tem que parar de perder gol. Senão ele vai perder a vaga na seleção lá, que ele tanto quer disputar a Copa do Mundo. Então, o Gabigol é nota 5. Marinho, muita correria, entrou meio perdido ali, né? Não sabendo muito bem qual é a função dele. Parece que o próprio Paulo Souza disse que teve alguns jogadores que não entenderam o que fazer em campo, o que ele disse, e eu acredito que um deles tenha sido o Marinho, porque realmente ele entrou e deixou muito a desejar, mas de qualquer maneira, como corre muito, está sempre ali com muita raça, muita disposição, eu vou dar nota 6 para o Marinho. Vitinho, naquela jogada dele ali que ele foi expulso, ele deu uma entrada no cara, o cara prendeu a perna dele, ele tentou soltar a perna, aí os dois levantaram, ele botou o braço na frente, enfim. Foi uma jogada típica de jogo nervoso. Todo clássico aqui no Rio, como os caras têm tecnicamente times inferior ao Flamengo, eles vão usar dessa artimanha de tentar partir para a violência e assim obter exatamente o que eles conseguiram. Tirar um jogador ali essencial, não que o Vitinho seja o ó do Flamengo, mas como ele foi expulso e não tinha feito nada durante o jogo, na minha concepção, eu dou nota 0 para Vitinho. No jogo anterior eu tinha dado para o René, então dessa vez eu dou para o Vitinho, ok? Bom, João Gomes, mal como sempre, né? Não gosto desse jogador, acho um jogador fraco, mas ali, hoje ele foi melhor que o Andrés Pereira, por exemplo, né? Se saiu melhor, então eu vou dar uma nota aí 5,5 para o João Gomes. Isla, eu já dei lá junto com o Rodinei, então não vou nem falar. O Lázaro entrou, desperdiçou uma chance de empatar o jogo, mas ele entrou no lugar de Arrascaeta, cara. Eu sinceramente, tirar Arrascaeta, independente de ele estar bem ou mal, já é um erro. Então eu acho que o Paulo Souza errou em situações aí com o Arrascaeta. Ter tirado o Arrascaeta e escalado mal, eu dou nota... O Lázaro eu dou 5. Agora, para o Paulo Souza eu dou nota 3. Foi mal o Paulo Souza ontem, foi mal. Então, essas são as minhas opiniões aqui no canal Flá Gonçalo. Você que chegou aqui até agora, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. Todos os dias nós estamos aqui trazendo notícia do Mengão, seja na vitória, seja na derrota. Então, fiquem todos com Deus.